Agricultura BR, oferecimento parceiros do campo. Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivôs e acompanhamento técnico do projeto após venda. A empresa se tornou a marca de confiança desde 1998. Irrigação Penápolis, fone 18 3654 2248. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo à segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro. Você vai ver nesta edição que 60% da soja norte-americana prevista para venda na temporada 15-16 foi vendida em 8 semanas. Hoje você tem um levantamento sobre a atual situação da semeadura da soja nos 5 maiores estados produtores do Brasil. Você confere como os triticultores do estado do Rio Grande do Sul estão lidando com os problemas que aconteceram por lá e como acionar o Proagro. O clima tem afetado os cafezais da Colômbia. A broca do café está atingindo as lavouras. Tem previsão do tempo, tem mercado físico, mercado futuro, que você precisa saber e atinge diretamente o seu negócio a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Abrimos a edição de hoje trazendo para você o mercado futuro da soja. Assim como no dia de ontem, soja também opera em alta hoje lá em Chicago. Vamos conferir como é que estão os negócios agora para a oleaginosa. Bolsa de Chicago trazendo ligeira alta nos contratos de mais curto prazo. E a posição de novembro negociada a $8,80, mais 50 por bushel. Alta agora de 0,19%. Janeiro do próximo ano, $8,82 por bushel, alta de 0,19%. Março de 2016, $8,85 mais 25 por bushel, alta de 0,22%. E maio a $8,91 o bushel, uma alta de 0,22%. Para as posições, soja vem com ligeira alta no mais curto prazo, fator de formação de valores para a saca da soja aqui no Brasil. De olho agora no dólar. Moeda americana ontem aqui no Brasil, apesar de ter operado em alta boa parte do dia, fechou a quinta-feira em queda a R$ 3,85. A gente acompanha como estão os negócios com o dólar hoje, então, aqui no Brasil. Dólar comercial vem em alta de 0,20%, com a moeda americana sendo negociada a R$ 3,86 mais 4. Bom, o destaque continua sendo soja e soja no mercado norte-americano. Você acompanhou os dois elementos que formam a soja, o preço da soja aqui no Brasil, negócios em Chicago e o dólar também aqui no dólar comercial negociado no Brasil. Daqui a pouco você vai ver como é que está o indicador Soja Brasil, como ele fechou nesta última quinta-feira, valores para o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são os destaques aqui do programa. Mas antes, nós vamos falar a respeito da soja nos Estados Unidos. São os maiores produtores da oleaginosa e na safra 2015-2016, os norte-americanos estão com volume de vendas e uma velocidade de vendas também que tem chamado a atenção. Isso porque 60% de tudo aquilo que os norte-americanos esperam vender na temporada 15-16 já foi comercializado. E comercializado em 8 semanas é o destaque de agora no Agricultura BR. Você acompanha comigo agora as análises gráficas. Você tem aqui vendas
vendas e exportações dos Estados Unidos para a soja em 8 semanas. Observe na coluna azul a previsão total de vendas americana. Observe que ela é menor do que na safra 14-15, quase 5 milhões de toneladas abaixo do que na temporada passada. E na cor vermelha, aquilo que já tem vendido nos Estados Unidos, né? Confirmado venda. 27 milhões 280 mil toneladas contra as 45 milhões 590 mil, representa 60% do total de previsão dos Estados Unidos. Estados Unidos que venderam, né, de acordo com o que foi divulgado ontem, quinta-feira, no relatório de vendas e exportações, 2 milhões e 100 mil toneladas para a temporada 2015-2016. Teve um volume de vendas muito interessante os Estados Unidos, mais uma vez. As 3 últimas semanas foram de registros de venda de soja por parte dos norte-americanos bastante elevada, um volume que chamou a atenção porque ficaram acima da marca de 2 milhões de toneladas de vendas em uma semana. Vamos ver agora outros números importantes em relação à soja nos Estados Unidos. Esse aqui mostram as 8 semanas comparadas às últimas safras. E eu vou chamar a atenção aqui do telespectador do Agricultura BR, atenção telespectador que está de olho também nos Estados Unidos, para a comparação entre a temporada 14-15 e a temporada 15-16. Temporada 14-15, os norte-americanos já tinham comercializado 34 milhões de toneladas de soja para 8 semanas. Agora, como você viu, são 27 milhões 280 mil toneladas de soja. Portanto, entre a temporada 14-15 e a temporada 15-16, tem uma diferença negativa para a safra atual de 20%. Entretanto, como você já sabe, previsão de vendas, pelo menos até o momento, é menor para os norte-americanos. Quase 5 milhões de toneladas a menos devem ser vendidas da temporada 14-15 para a temporada 15-16. Por agora, vamos ver agora o último fundamento neste momento para a soja dos Estados Unidos. Nós temos ali a comparação entre o que acontece com soja. Você já viu as vendas de exportações para 8 semanas. Vamos lembrar agora os embarques de soja dos Estados Unidos, que os embarques estão muito rápidos. Você observa agora na coluna azul a temporada 14-15, na coluna laranja a temporada 15-16. Aqui estamos falando de embarque. Esse relatório de embarque ele é atualizado toda segunda-feira. E nós temos aqui na cor azul os embarques de 8 milhões 240 mil toneladas em 8 semanas da temporada passada e agora 9 milhões 530 mil toneladas. Portanto, entre uma temporada e outra, um aumento de 15,7% nos embarques dos Estados Unidos nessa temporada, neste ano, vem mais rápido do que na última. O destaque por aqui continua sendo a soja, mas agora a gente traz informações sobre o Brasil. Você vai acompanhar com a gente agora um panorama sobre como andam os trabalhos de semeadura nos 5 maiores estados produtores do Brasil, de acordo com os órgãos oficiais de cada estado. Vamos lá ver então, a gente começa pelo Mato Grosso, maior estado produtor da soja aqui no país. Até o dia 22 deste mês de outubro, o estado tinha 19,5% da área prevista semeada. Lembrando que o Mato Grosso deve cultivar nesta temporada 9 milhões e 200 mil hectares com soja. As informações foram divulgadas pelo IMEA. Bom, já o estado do Paraná atinge 66% até o último dia 26. O estado do Paraná é o estado que tem a melhor relação com o clima. O clima está ajudando muito o estado do Paraná, chega a 66% até o último dia 26. E agora, olha esse número, 99% das áreas de produção de soja no estado do Paraná estão em boas condições, de acordo com o DERAL. Bom, vamos ao próximo estado, então, Rio Grande do Sul, terceiro maior estado produtor de soja no Brasil. Até o dia 29 de outubro, portanto, ontem, o estado contava com apenas 3% da área total prevista de soja semeada. Esse atraso se dá por conta do excesso de chuvas que o estado tem recebido.
Bom, ali nós temos o estado de Goiás. O estado de Goiás já vive uma situação um pouco mais complicada. Isso porque até amanhã a Federação da Agricultura do estado de Goiás espera que 20% da área destinada para ser semeada com soja esteja já cultivada. Acontece que o estado do Goiás teve chuvas que não foram o suficiente, as chuvas não estão regulares e por lá já se fala em replantio de algumas áreas dessas que foram já cultivadas com soja. Bom, depois de Goiás vem o estado de Mato Grosso do Sul, quinto maior estado produtor de soja no Brasil, que até o dia 23 de outubro tinha 53% da área total semeada. Algumas lavouras da região norte do estado sul-mato-grossense devem fazer o replantio devido à falta de chuva nessa região. Bom, você viu que a chuva é determinante para o cultivo, para a semeadura da soja. Ontem nós tínhamos equipes rodando, tanto no Mato Grosso quanto no estado do Mato Grosso do Sul. No sul do Mato Grosso do Sul, a situação vem muito favorável. Já no estado do Mato Grosso, as chuvas estão voltando, mas elas ainda não são regulares em todo o Mato Grosso. É um estado muito extenso e, com isso, há áreas que chovem e outras que não. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como é que fica a previsão do tempo específica para o estado do Mato Grosso. Tem muita gente que aguarda a chuva, estão semeando soja ou formando pastagem no Mato Grosso. Vamos conversar com a Thaís, que traz os destaques agora para o estado do Mato Grossense. Thaís, como é que ficam as próximas semanas em Mato Grosso, já que ainda não estão tão regulares assim as chuvas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Nas próximas semanas vai continuar chovendo sobre a região centro-oeste do país, sobre o estado do Mato Grosso vai continuar chovendo também, só que ainda uma chuva um pouco irregular. Como a gente observa pelas imagens de satélite, há bastante nebulosidade sobre o estado neste momento e a previsão para a tarde de hoje é de pancadas de chuva em praticamente todas as áreas do estado. Essa condição de pancadas de chuva irregulares, ela deve continuar aí no decorrer do fim de semana. Amanhã também a previsão é de pancadas de chuva e no domingo também. Essa previsão se mantém. Como eu disse, essas pancadas de chuva elas não são tão intensas e ainda são irregulares. Por isso, o acumulado de chuva que elas devem trazer aí nos próximos dias não é muito elevado. Só mesmo nessa região aqui, mais ao sul do estado, é que chove 50 milímetros. Nas regiões mais ao norte do Mato Grosso, até o dia 3 de novembro, teremos ainda chuva de baixo acumulado, apenas 15 milímetros. A partir do dia 4 de novembro, nas áreas mais ao norte do estado também volta a chover um pouco mais, os acumulados já sobem um pouco, chegam aos 30 milímetros, mas ainda é aquela chuva irregular que atinge uma fazenda sim e a outra não. No sul do estado é que continua chovendo de maneira um pouco mais expressiva, acumulados aí de 50 milímetros. A partir do dia 9, as chuvas voltam a perder um pouco de força também sobre o sul do estado. Continua chovendo, mas ainda nada muito expressivo, acumulados apenas entre 15 e 30 milímetros em praticamente todas as áreas do estado do Mato Grosso. Fabiano. Bom, a gente viu então a previsão para o Mato Grosso, vamos falar das outras regiões produtoras de soja também com a Thaís. Thaís, Mato Grosso do Sul e Paraná estão com um clima mais tranquilo, a gente viu aqui que Paraná já tem 66% da área plantada, Mato Grosso do Sul também já passa dos 50%. Como que fica a previsão do tempo para esses estados e também para o Matopiba, que deve fazer o plantio, deve começar a semeadura agora no mês de novembro? Olha, Juliana, nesses dois estados, as chuvas elas ainda vão ser um pouco mais regulares aí durante as próximas semanas. Como a gente observa aqui, até o dia 3, vai chover de maneira até que expressiva entre Goiás, Mato Grosso do Sul e também Paraná, acumulados entre 50 e 70 milímetros em toda essa região. Na região Nordeste, na região do Matopiba, vai chover pouco. Os acumulados, eles devem ficar em torno dos 15 milímetros. Nas últimas semanas, a falta de chuvas comprometeu bastante a região, tem chovido muito pouco por lá, então agora neste primeiro período volta a chover, mas uma chuva ainda bem irregular e fraquinha no interior da Bahia, também no Maranhão e no Piauí, apenas 15 milímetros acumulados. A partir do dia 4, as chuvas voltam a perder ainda mais força sobre a região Nordeste. Como a gente observa aqui no Maranhão e no Piauí, as instabilidades vão diminuir, continua chovendo um pouco mais na Bahia, mas ainda assim apenas 5 milímetros acumulados. No Mato Grosso do Sul e também no Paraná, a chuva continua com um pouco mais de volume, 30 milímetros acumulados, e no estado de Goiás é que chove mais durante este período, 50 milímetros acumulados. A partir do dia 9, essa situação não muda. As chuvas elas ainda vão ficar mais frequentes entre Paraná e Mato Grosso do Sul. Os acumulados voltam a subir um pouco no oeste do estado.
No Mato Grosso do Sul continua chovendo aproximadamente 30 milímetros, só que na região Nordeste as chuvas ainda serão bem irregulares, mal distribuídas e de baixo acumulado. A previsão é de que as chuvas voltem de maneira um pouco mais regular sobre a região Nordeste do país a partir do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais. Certo, Thaís, obrigada por enquanto, até daqui a pouco. O assunto continua sendo o soja e como o programa Agricultura BR é internacional, sul-americano principalmente, tem muita gente acompanhando o programa no Paraguai e nós recebemos fotos do Claudinei de Jesus, estância Carré, Paraguai. Ele enviou fotos da sua área de produção de soja, de equipamento. Ali a soja no Paraguai começou a ser cultivada até um pouco antes. Você vê que pelo menos estava livre, né? Livre do vazio sanitário antes aqui do Brasil. Você vê a área de desenvolvimento do Claudinei de Jesus. Obrigado pela sua participação. Ele que é da estância Carré, Paraguai. Por aqui a gente segue trazendo agora cotações de mercado. Veja como estão os valores da soja hoje no Paraná. E o tema agora da Agricultura BR é o trigo. Bom, e o trigo tem prejudicado bastante os produtores na região sul do Brasil por conta do clima. No Rio Grande do Sul, os triticultores têm recorrido ao Proagro por conta dos prejuízos que o clima causou nas suas lavouras. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, que garante a exoneração de obrigações financeiras relativa à operação de crédito rural de custeio, o Proagro tem sido procurado por produtores de trigo do Rio Grande do Sul. O Proagro é procurado quando há ocorrência de fenômenos climáticos que impedem a liquidação dos pagamentos. O Escritório Regional da Emater em Ijuí recebeu 240 pedidos de Proagro, sendo que 90% foram para o trigo. As perdas registradas pela geada, granizo e chuvas foram, em sua maioria, confirmadas pelas vistorias realizadas nas lavouras. A Emater de Ijuí também levanta o desapontamento dos agricultores em relação à cultura do cereal. Destes produtores que solicitaram o Proagro, 90% dizem que não vão plantar trigo na próxima safra, devido ao baixo preço de venda e alto custo de produção. No estado do Rio Grande do Sul como um todo, a colheita avança, mesmo com o trigo estando com umidade acima do ideal. Há relatos de produtores que colheram a produção com umidade próxima a 20%. Até o momento, 40% já foi colhido e outros 48% estão prontos para o trabalho. Com o avanço dos trabalhos no campo, percebe-se a qualidade cada vez mais baixa do produto. Várias lavouras não atingem o padrão mínimo de comercialização para consumo humano devido à má formação dos grãos e alcançam, em alguns casos, rendimento de 15 sacas por hectare. Apenas lavouras colhidas no fim de setembro e início de outubro registram qualidade considerada boa e uma produtividade melhor de 40 a 60 sacas por hectare. Bom, prejuízos grandes no Rio Grande do Sul para a área de trigo. A Juliana acabou de destacar isso. E por lá, Juliana, as chuvas até que deram uma trégua. Isso traz algum alívio para os produtores de maneira geral, principalmente do trigo, que teve prejuízos mais fortes. Vamos saber agora com a Thaís Baroni. Tinha até uma expectativa de voltar chuva até com granizo no Rio Grande do Sul. E a Thaís Baroni vai falar a respeito dessas chuvas, se essa trégua continua por lá ou se as chuvas retomam no Rio Grande do Sul. Thaís, e como é que fica a situação do produtor gaúcho? Olha, Fabiano, vai voltar sim a chover sobre o Rio Grande do Sul, inclusive na tarde de hoje. Como a gente observa aqui, nuvens carregadas já podem ser vistas sobre o estado. Na tarde de hoje, a previsão é de chuva forte, há realmente risco para queda de granizo em alguns pontos do estado, principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em todo o centro-sul do estado, também no extremo sul, há risco para queda de granizo, para temporais com ventania. No restante do estado, as instabilidades elas avançam durante a noite, mas elas já não causam uma chuva tão intensa. É só mesmo nessa área aqui que o risco para queda de granizo é maior. Mas como a gente observa, a previsão é de pancadas de chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul na tarde de hoje. Amanhã,
essas pancadas de chuva elas devem continuar ocorrendo, mas elas já perdem um pouco de força. O risco para temporais na tarde deste sábado já diminui um pouco. Como a gente observa aqui na fronteira oeste, o tempo volta até ficar um pouco mais firme, a chuva perde um pouco de força, mas no restante do estado a previsão ainda é de chuva. A partir do domingo é que o tempo volta a ficar um pouco mais firme no centro-sul gaúcho, mas ainda continua chovendo em toda a parte norte do estado. Todo o centro-norte do Rio Grande do Sul ainda recebe chuva até o próximo domingo. O que muda agora no mês de novembro é que as chuvas no Rio Grande do Sul elas devem realmente dar uma trégua um pouco maior. Vai continuar chovendo, volumes até expressivos de chuva, mas o intervalo entre a entrada de uma frente fria e outra passa a ser maior agora durante o mês de novembro, Fabiano. Tá certo, Thaís. Tá joia. Então a gente continua com você por aqui, Thaís, para trazer os destaques dos outros estados da região sul do Brasil, né? Como que fica então a situação no Paraná e também em Santa Catarina? Como eu disse, vai continuar chovendo ainda sobre a região sul, não só sobre o Rio Grande do Sul, mas também sobre Paraná e Santa Catarina. O estado do Paraná, neste primeiro período, é o que deve receber as maiores chuvas. Os maiores volumes de chuva vão se concentrar na parte norte do estado, os acumulados passando aí dos 130 milímetros até o dia 3 de novembro. Em Santa Catarina, a chuva também dá uma trégua. Essas pancadas de chuva que vão ocorrer sobre o estado, elas vão ser que nem no Rio Grande do Sul, um pouco irregulares e ainda mal distribuídas e também sem grande volume, 30 milímetros no oeste e também no leste do estado. Na região central, acumulados de no máximo 15 milímetros. A partir do dia 4, as chuvas elas voltam a perder um pouco de força sobre a região sul. É aquilo que eu falei, o intervalo entre uma frente fria e outra vai ser um pouco maior agora no mês de novembro, mas isso não quer dizer que as chuvas elas param sobre a região sul. Como a gente observa, continua chovendo, mas os acumulados já são bem mais baixos, principalmente sobre o Paraná. Até dia 8, apenas 30 milímetros no norte do estado. A partir do dia 9, aí volta a chover um pouco mais, mas essas chuvas mais volumosas ainda se concentram sobre o estado do Paraná, 50 milímetros em praticamente todas as áreas. No Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, uma chuva um pouco mais irregular, apenas 30 milímetros nessa área. E no sul do Rio Grande do Sul, uma chuva bem mais fraca, apenas 5 milímetros até o dia 13 de novembro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigada, Thaís, e até daqui a pouco. Por aqui a gente continua com o programa trazendo agora mais informações sobre o sul do Brasil, em especial agora Santa Catarina. Olha, a produção agrícola por lá também tem sido prejudicada pelo excesso de chuvas. Perdas foram já contabilizadas nas culturas do arroz, feijão, trigo, fumo e também da cebola. O governo do estado de Santa Catarina informa que, além das chuvas, a baixa luminosidade também tem prejudicado o desenvolvimento das culturas, os trabalhos de colheita ou os de semeadura para outras que precisam ainda fazer este cultivo. Para o trigo, a perda é estimada em 50% da produção estadual. Por aqui a gente segue falando de trigo, mas agora vamos aos indicadores. Então, você acompanha como estão os preços do cereal no estado paranaense, o maior estado produtor da cultura aqui no Brasil. No dia de ontem, o preço do trigo caiu levemente, cerca de 0,14%, foi para o valor de R$ 720,61 a tonelada. No acumulado dos últimos dias de outubro, você vê que essa queda de ontem não prejudica as altas dos últimos dias. Ainda há uma alta acumulada superior a 4%, que chega a 4,27%. Agora é hora de mais cotações de mercado por aqui. Você vê como estão os valores no Paraná, mas desta vez de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. A Agricultura BR segue trazendo em destaque o mercado do trigo. Agora vamos olhar o cenário internacional, trazendo a operação com trigo na Bolsa de Chicago. Trigo que nos últimos pregões sentiu até um certo alívio, né? Conseguiu respirar um pouco. O trigo que tem tido um histórico de quedas, um histórico de baixas. Também pudera, produto norte-americano sofre bastante com a falta de competitividade por conta de um dólar elevado e também dos concorrentes Rússia, Canadá
Canadá, vendendo muito trigo para os principais importadores do mundo e com isso os Estados Unidos limita, está tendo limitado as suas vendas de exportações. Entretanto, tem muito investidor aproveitando os preços mais baixos do trigo em Chicago e fazendo negócios. Há pouco, o trigo em Chicago vinha em alta, é o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui a tela que mostra no mais curto prazo trigo vindo em leve alta. Posição de dezembro, negociada a $5,17 mais 25 por bushel. A alta é de 0,43%. Essa alta já foi bem mais expressiva. Neste momento, tange aqui 2 centes de dólar acima do valor de negociação mínima no dia de hoje. Posição de março tem alta de 0,24%, negociada a $5,20, agora $5,21, uma alta um pouquinho maior agora, 0,28% de alta para essa posição. Maio do próximo ano, com negócios a $5,24 mais 50 o bushel, alta de 0,19%, e julho é o que vem aqui nas posições de mais curto prazo, aparece com queda, $5,24 mais 50 o bushel, mas é uma queda de 0,09%, portanto, nessa posição praticamente estável em relação ao fechamento desta última quinta-feira. Voltando a destacar o clima que atinge o Brasil, esse clima mais adverso que prejudica as culturas no Rio Grande do Sul deve aumentar a procura pelo financiamento bancário e também pelo seguro agrícola. Quem tem as informações é o repórter Wilson Rosa. As chuvas acima da média provocadas pelo El Niño devem prejudicar a safra de grãos 2015 e 2016. Os produtores estão preocupados com as perdas, pois é nesta época que ocorre a colheita da lavoura de inverno e se prepara o plantio para o verão. E para piorar a situação, os juros do financiamento praticamente dobraram em relação ao ano passado e também aumentaram os custos da produção. Na hora de fazer o financiamento da lavoura, do custeio da lavoura, a gente se deparava com juro de 2,5%. E hoje, do custeio da lavoura desse ano de 2015 e 2016, a gente se depara com um juro de 5,5%. Então, é um aumento muito grande. As perdas da safra têm reflexo direto no comércio e nas cidades. Por isso, a situação também preocupa os municípios que dependem da agricultura. A gente tem medo mais para frente aí de que o recurso fique mais escasso e o recurso controlado do banco termine e o produtor vai ter que ou pegar o recurso livre do banco ou estar financiando diretamente nas empresas, o que aumenta mais ainda o custo de produção. Uma saída é contratar um seguro agrícola. Este ano houve uma redução de quase 50% no benefício. Dos 368 milhões de reais previstos para 2015, 300 milhões de reais serão usados pelo governo para quitar as apólices do ano passado. Preocupa sim, preocupa com o fato de todos os produtores, hoje são milhares de produtores, contratando seguro e a incerteza da subvenção. Wilson Rosa para o SBA. Veja no próximo bloco que o retorno das chuvas e as temperaturas mais elevadas na Colômbia fazem brotar a broca do café. E olha, você vai ver também que as vendas de exportações de milho dos Estados Unidos melhoraram de acordo com o relatório divulgado ontem. E aí teve melhora também nos negócios em Chicago. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Maxigen, um projeto de melhoramento ao seu alcance. Embriões com aptidão para corte e leite, de excelente qualidade, geneticamente superiores e provenientes dos melhores criatórios do Brasil. Temos uma equipe técnica preparada para atendê-lo. Acesse o nosso site www.maxigen.vet.br. Personagens históricos, mocinhos e bandidos. Suas madrugadas mais emocionantes e divertidas. Os clássicos filmes de faroeste vão te levar de volta no tempo, com grandes histórias de romances e aventuras. O melhor do Velho Oeste, todos os dias após os leilões no Cine Canal.
Não perca este grande evento de pura origem. 13º Leilão Touros Baluarte, 31 de outubro, sábado às 2 da tarde. Oferta de touros Nelore PO, na Fazenda Baluarte, em Lagoa dos Patos, Minas Gerais. 13º Leilão Touros Baluarte, 31 de outubro, sábado às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Leilão virtual Top Matrizes. Oferta de 100 vacas, 10 novilhas e 1 touro de repasse. 2 de novembro, segunda-feira, 21 horas. Transmissão Canal do Boi. Realização Connect Leilões. 43 3372 1111. E os indicadores da agropecuária brasileira são os destaques de agora no Agricultura BR. Atenção para o primeiro da soja. Preço médio da saca de 60 quilos da soja ontem aqui no Brasil registrou uma leve valorização de 0,16%, sendo negociada em média no país a R$ 75,85. No acumulado dos últimos 30 dias ainda há uma queda de 2,2%, já que exatamente um mês atrás, no dia 29 de setembro, o preço médio anotado, segundo a Rural Business, era de R$ 77,58. Se a gente analisar o que aconteceu um ano atrás, o preço médio era de R$ 60,08. Com isso, no acumulado deste último ano, o preço médio da soja já subiu mais de 26%. E agora o indicador para a pecuária. Pecuária no estado de Goiás, indicador do bezerro. E olha, a alta em 12 meses para o bezerro no estado de Goiás é de 24,2%. Vamos conferir agora como é que estão os valores comparados aos últimos anos. Mas lembrando também que comparando os valores praticados nesta última quinta-feira com o que acontecia há 30 dias, total estabilidade em Goiás para o valor da unidade do bezerro. Nós temos aqui R$ 1.400 de valor identificado no fechamento de ontem, indicador bezerro Goiás. Em 2014 você tinha um valor de R$ 1.090, portanto a alta aqui chega a 28,4% para o indicador bezerro no estado de Goiás. Há 30 dias o valor também era em R$ 1.400, então totalmente estável o valor dessa categoria animal em Goiás. Já o preço do milho ontem aqui no Brasil registrou uma alta significativa de mais de 1%, sendo negociada a saca a R$ 27,87. Ainda assim, no acumulado dos últimos 30 dias, tem uma queda. Essa alta de ontem não foi suficiente para zerar a queda, não. No dia 29 de setembro, o preço médio da saca de 60 quilos do milho no Brasil era negociada a R$ 28,15. Veio abaixo no dia 6 de outubro, quando atingia R$ 27,72. Meados do mês de outubro, voltava à casa dos 28, no dia 13 atingia R$ 28,31 e voltou a recuar. Dia 20 já era R$ 27,94 e ontem, 29 de outubro, R$ 27,87. Esse valor, que apresenta uma queda de 1% nos últimos 30 dias, se comparado com o valor do último ano, no dia 29 de outubro de 2014, ainda é uma alta de 26,4%. Por aqui, os destaques do Agricultura BR são para o indicador Boi Gordo Brasil. Esse indicador é realizado considerando os 14 principais estados produtores do país. E é simples, é a mínima e a máxima diária sendo considerada para se chegar a uma média simples. E essa média simples aponta para uma alta de 1,81% nos últimos 30 dias. E você acompanha os destaques agora no Agricultura BR. Nós temos aqui o acumulado de 30 de setembro a 29 de outubro, valores de partida no intervalo a R$ 142,18 pela arroba do Boi Gordo, média nacional. Ontem fechava a R$ 144,75, uma alta de 1,81%. Olha, e se você acha que essa alta em 30 dias de 1,81% está elevada, em 12 meses, essa mesma alta chegou a 13,8%. Portanto, comparando os valores do dia 29 de outubro do ano passado com 29 de outubro de agora, você tem
13,8% de alta para a arroba do boi gordo na média nacional. O indicador agora é para o café arábica negociado na região sul de Minas Gerais. No dia de ontem, o preço médio da saca de 60 quilos subiu R$ 2,50, voltando ao valor de R$ 487,50 a saca. A gente acompanha agora no gráfico o que vem acontecendo. Você lembra comigo que no dia 29 de setembro, o preço médio era de R$ 490. Para esse valor anotado ontem, há uma leve queda de um pouco mais de 0,5%. A gente relembra a evolução do preço do indicador Café Sul de Minas, feito pela agência Rural Business ao longo dos últimos 30 dias. Você vê que no início de outubro ele subia para a casa dos R$ 490, chegava a quase 500, R$ 497,50 na maioria do período analisado. Em meados do mês, recuava para R$ 495, finalizando esse período a R$ 487,50. Essa queda de 0,5% nos últimos 30 dias, se a gente avaliar o preço de ontem em relação ao que se tinha um ano atrás, aí sim há uma alta de 9,6%. A gente segue falando sobre café aqui no Agricultura BR. Chegou a vez da gente acompanhar os negócios com arábica no mercado futuro do Brasil. Lembrando que acontecia ontem, café arábica fechava o dia em alta na maior cotação dos últimos 8 dias. No dia de hoje, apesar dos poucos contratos, café também vem em alta. A posição de dezembro de 2015, que é a que tem o maior número de contratos negociados, 810, sobe 1,27%, com negócios a $147,75 a saca. Já o café para entrega em março tem agora 10 contratos. Esse opera na estabilidade a R$ 150,20 a saca. Agora é hora de cotações no mercado físico do Brasil. Veja. O assunto agora no Agricultura BR é o café, agora trazendo informações sobre o cenário internacional, em especial o cenário sul-americano. Olha só, primeiro destaque vem para a Colômbia, porque na Colômbia essa informação, na verdade, é boa para o produtor brasileiro, para a cafeicultura nacional. Colômbia tem um reconhecimento da sua produção de café, café de alta qualidade, e tem muita qualidade mesmo em respeito ao café da Colômbia. Mas olha só, por lá, a questão climática tem prejudicado essa qualidade do café e a broca tem atingido as áreas de produção de um importante departamento ou província chamada Risaralda, lá na Colômbia. Por lá, 20% da área de produção já foi atingida pela broca do café. E qual que é a condição climática que dá essa situação melhor para a broca? Altas temperaturas e chuvas fortes. É o que vem acontecendo nessa região, que por lá já atinge 7 importantes municípios. De acordo com os técnicos do Departamento do Café da Colômbia, este não é o melhor momento. Essa condição climática não dá o melhor momento para o combate à broca. Com isso, vai comprometendo a produção de café desta região da Colômbia. Por aqui, vamos sair da Colômbia, que faz esse café arábica de extrema qualidade, para ver como é que estão os negócios agora com café arábica na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters. Você acompanha comigo aqui, que hoje vem altas posições em alta. Dezembro vem com alta de 0,91%, negociado praticamente no valor máximo do dia, $1,21 mais 40 a libra peso. Março também vem em condição parecida, $1,24 mais 80 por libra peso, alta de 0,93%. Maio de 2016, $1,26 mais 70 por libra peso. Você tem uma alta aqui em relação
aqui teve um problema aqui, não tem problema não. Vamos voltar aqui ao programa. Peço desculpas aí, problema técnico. Você já está acompanhando aqui o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Pessoal, pode se acalmar aqui. Vamos voltar aqui, vamos conversar um pouco sobre café. Você viu agora há pouco, café lá na Colômbia com problemas de produção. Você tem essa questão de problema na produção, a província de Risaralda está sendo atingida, 20% da área cultivada passa por esse problema. E aqui agora, negócios em alta com café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos retomar aqui então. Nós temos posições aqui para o café arábica, março de 2016, foi onde eu tinha parado, a $1,24 mais 70 por libra-peso, uma alta de 0,84%. Maio, $1,26 mais 70 libra-peso, alta de 0,79%. E julho, $1,28 mais 70 por libra-peso, alta de 0,82%. Praticamente todos os negócios, no mais curto prazo, vêm nos valores mais elevados do que foi negociado nesta sexta-feira na Bolsa de Nova York, na plataforma ICE Futures. Bom, você acompanhou aí as cotações com arábica na Bolsa de Nova York. Chegou a vez das cotações com café robusta, esse que é negociado na plataforma Life em Londres. Ontem ele subia, fechou o dia com alta forte na maior cotação dos últimos 13 dias. Vamos aos números de hoje então. Veja comigo, em especial, o cafeicultor brasileiro que produz a variedade Conilon. Essa bolsa, a Life, em Londres, é referência para os preços da variedade em todo o mundo. A posição de novembro de 2015 sobe agora 1,46%, já subiu no dia de hoje $23 por tonelada. Ela vem negociada a $1.589. Já a posição de janeiro negocia a tonelada a $1.628, alta de 1,49%. Março sobe 1,54%, negócios a $1.641 e a posição de maio já subiu hoje $25 por tonelada, o equivalente a 1,52%, e vem negociando o café robusta para entrega em maio a $1.660. Por aqui é hora de mais cotações no Brasil. Veja como estão os valores da variedade arábica e também da Conilon no Espírito Santo. E você que está nos acompanhando em todo o Brasil, ao vivo aqui pelo canal do Boi, mande a sua mensagem para a gente pelo WhatsApp. Queremos mandar um abraço aqui ao Edno Manuel de Pocone, Mato Grosso, e também a Nazaré de Traipu, Alagoas, ligadinha aqui no Agricultura BR. Obrigada pela companhia. Bom, e daqui a pouco no Agricultura BR você tem destaques para o mercado do milho e vai ver que a China, se for somado às compras de Hong Kong e China, já é o maior comprador de carne bovina in natura do Brasil. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o insecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo, agora também em galão de 5 litros. Garantia de mais produtividade para o seu rebanho. Sexto leilão virtual Guzerá Marca S. 3 de novembro, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 80 touros Premium Seleção Guzerá. Sexto leilão virtual Guzerá Marca S. 3 de novembro, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Dole duas vendido. Na batida do martelo, eu vendo a melhor genética de corte leite. E quando o negócio é formação de pastagens, eu uso e recomendo Sementes Agromax. É mais qualidade, é produção própria, é preço justo, não tem erro. Sementes Agromax, parceira forte do agronegócio brasileiro. Ligue para Sementes Agromax, que dá negócio. Sementes Agromax. Plante qualidade e colha lucros.
Animais com linhagens tradicionais de trabalho e velocidade. 29º Leilão Virtual Aras Terra. 3 de novembro, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de 42 lotes da raça quarto de milha e Paint Horse. Machos, fêmeas e coberturas. Confira condições de pagamento. 29º Leilão Virtual Aras Terra. 3 de novembro, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Em Brasília, o Ministério da Agricultura apresentou o Programa Rural Sustentável, que tem como objetivo ajudar o meio ambiente e também ajudar na renda dos produtores. Para o projeto foram destinados 26 milhões de reais e você vai saber um pouco mais dele agora na reportagem. O projeto Rural Sustentável foi apresentado em Brasília pelo Ministério da Agricultura em parceria com o governo do Reino Unido, com o Banco do Brasil e Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa vai beneficiar 70 municípios, o que representa a média de 3.500 produtores rurais. Os agricultores devem reduzir a emissão de carbono e ampliar a sustentabilidade nas terras. O pagamento vai ser feito mediante resultado apresentado pelo produtor rural. E os biomas beneficiados são Amazônia e Mata Atlântica. Então, o que ele quer dizer ao fim e ao cabo? É fazer com que essas tecnologias que o Brasil desenvolveu, essas boas práticas que o Brasil produz, que seja disseminado e seja democratizado para o máximo possível de produtores. Nem todos têm a capacidade de absorver essas tecnologias. Então, essa cooperação, por exemplo, vai fazer com que essas informações cheguem ao campo e que o produtor possa praticá-lo. E o que é mais interessante e surpreendente é que, praticando as boas práticas, o produtor também tem retorno econômico financeiro, porque ele vai ter terras mais fertilizadas e, portanto, mais produtivas. Se antes a sua terrinha cabia 2 vacas, poderá caber 6 vacas por hectare. Ele vai poder tirar mais milho do mesmo território, mais quilos de milho por hectare, mais arroz por hectare, mais feijão por hectare e, ao mesmo tempo, vai compreendendo que essa convivência saudável é possível. Os esforços fazem parte também do que o Brasil pretende apresentar na Conferência do Clima, a COP21, em Paris, na França, neste ano. Todos os objetivos desta iniciativa estão alinhados nos compromissos nacionais assumidos pelo Brasil nesta área de agricultura no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, tanto pelas ações de mitigação como por as contribuições nacionalmente determinadas para o ano 2030. Desta forma, tais objetivos estão coordenados com o Plano de Agricultura de Baixo Carbono e com os esforços da gestão atual do MAPA. No lançamento do programa também foi apresentado um site para que instituições participem de chamadas de propostas técnicas e treinamentos. Mais informações pelo site ruralsustentável.org.br. Raíssa Lomonte para o SBA. O mercado futuro do milho vem em alta hoje aqui no Brasil, seguindo o mesmo movimento de ontem, que também fechou o pregão em cenário positivo. Vamos acompanhar os negócios com cereal para entrega futura aqui no Brasil, então. Olha só, a posição de novembro de 2015 é a que tem o maior número de contratos, 1.110 contratos negociados, que tem em alta agora de 0,26% em relação ao fechamento de ontem e negocia a saca a R$ 34,59. Já a posição de janeiro do ano que vem negocia a saca a R$ 37,25, alta de 1,33% em relação ao fechamento de ontem. Já o milho para entrega em março do ano que vem tem agora 70 contratos, vem com R$ 37,00 a saca, alta de 0,14%. Já a posição de maio de 2016 tem 20 contratos apenas operando em baixa, leve queda de 0,03%, com preços a R$ 35,50 a saca. Por aqui agora a gente confere como estão os preços hoje no cenário físico do Brasil.
O assunto continua sendo o milho no Agricultura BR. Agora voltamos para o milho no cenário internacional, negócios na Bolsa de Chicago. E em Chicago o milho vem em alta nesta sexta-feira. Esse volume, esses negócios um pouco mais positivos para o milho, que são registrados desde o fechamento de ontem na Bolsa norte-americana, se devem aos resultados um pouco mais expressivos que trouxeram um alívio. Os resultados das vendas e exportações de milho dos Estados Unidos trouxeram um alívio para os negócios. É o que você acompanha comigo agora. Tem leve alta para as posições, entre 0,3% até 0,5% no mais curto prazo. Posição de dezembro é negociada a $3,82 por bushel, o valor mais alto negociado no dia, alta de 0,52%. Março a $3,91 mais 50 por bushel, alta de 0,44%. Maio de 2016, $3,97 mais 25 por bushel. E julho, a única posição no mais curto prazo acima de $4, $4,01 mais 25 por bushel, alta de 0,31%. Posições aqui, com exceção da posição de julho e talvez maio, que também vem com os negócios nos valores mais altos, todas elas bem distantes da marca de $4 por bushel. Essa é uma marca importante quando se fala de milho negociado lá na Bolsa de Chicago. Milho que tem, inclusive, um dos menores valores dos últimos 9 anos para um quarto trimestre do ano. Olha, a situação do milho dos Estados Unidos, apesar desse alívio que as vendas de exportações apresentadas ontem trouxe para o mercado, para as posições negociadas, a situação não muda. Os fundamentos para os Estados Unidos continuam os mesmos. Por lá, os americanos já atingiram 75% dos 32.660.000 hectares que foram semeados com milho na temporada 2015-2016. Tem muito milho nos Estados Unidos, os armazéns estão abarrotados e nesta semana a Juliana destacava que tem milho para fora, ou seja, milho a céu aberto nos Estados Unidos por falta de armazém. Com isso, produtores estão colocando milho à venda. E quando coloca milho à venda, quando você tem uma oferta maior que a procura, claro que o preço cai. E os preços do milho vêm bem abaixo da marca de $4. Por aqui, você tem agora fundamentos para esse mercado, mostrando aquele número lá sobre trimestre que eu estava destacando agora. Você tem aqui 4 colunas, eu vou explicá-las para você. Você tem aqui a primeira coluna da esquerda para a direita, primeiro trimestre do ano, teve uma média de negócios para o primeiro contrato negociado. O primeiro contrato funciona o seguinte, é o primeiro contrato da sua abertura até a sua expiração. A média para esse contrato, olha aqui, ó, $4,06 por bushel. Segundo trimestre é a mesma lógica, só que veio com uma média um pouco melhor, $4,14. Terceiro trimestre, $4,34. Agora pode mostrar em tela cheia, porque o pessoal em casa vai entender melhor o que eu estou dizendo. Na coluna vermelha, nós temos o quarto trimestre. O quarto trimestre já começou. Então, você tem outubro praticamente encerrado e você tem aqui os valores de $3,98 por bushel, por enquanto, na média do quarto trimestre. É a menor média do ano. Ponto. Só que ela também traz uma seguinte situação. É o segundo pior resultado para um quarto trimestre em 9 anos. Portanto, milho realmente vem desvalorizado, os negócios lá na Bolsa de Chicago. E essa questão de uma grande produção e essa grande oferta nos Estados Unidos faz com que os preços caiam. Somado a isso, tem o dólar elevado no mundo todo. Dólar elevado tira os americanos a possibilidade de competição no mercado, perde competitividade e com isso o milho fica ainda mais adentrado nos Estados Unidos. O Brasil vende muito, né? Nessa situação o Brasil vende mais e aí você tem uma circunstância positiva aqui para o cenário nacional. Mais uma análise gráfica, exportações de milho nos Estados Unidos, dos Estados Unidos para 8 semanas de temporada, comparação aqui entre as 6 últimas safras e a comparação entre a temporada 14-15 e a 15-16. Temporada passada os americanos tinham vendido em 8 semanas 18.740.000 toneladas de milho. Agora 12.590.000, portanto, redução de 33% nas vendas. É uma redução bem forte nas vendas de milho lá dos Estados Unidos. Dando sequência aos números e às análises aqui para o milho norte-americano, nós trazemos mais uma análise gráfica da agência Rural Business. Olha só, esse gráfico é diferente do primeiro aqui que você já viu no dia de hoje em relação a vendas de exportações. Aqui são embarques, ou seja, inspecionou,
para subir navio. Então, olha só, em 8 semanas, na temporada passada, os americanos já haviam embarcado ou inspecionados 6.430.000 toneladas de milho. Ou seja, agora, 4.770.000 toneladas foram feitas em 8 semanas de safra da temporada atual, o que significa que são 25,9% a menos do que se fazia no mesmo período da safra passada. As vendas de exportações são muito mais lentas dos norte-americanos. Aliás, a previsão de venda ela é um pouco mais tímida do que se tinha na temporada passada e os embarques também. A Conab vai realizar na próxima semana mais um leilão de troca de arroz. O objetivo é prestar ajuda humanitária à Palestina. Quem tem mais informações é a repórter Raíssa Lomonte. A Conab vai realizar no dia 5 de novembro um novo leilão para a troca de arroz para envio de 1.000 toneladas para a Palestina. Na operação, os adquirentes se comprometem a fornecer o arroz beneficiado e a colocar o produto dentro do navio no Rio Grande do Sul. As despesas também ficam por conta do adquirente e, como retorno, a Conab oferece uma quantidade maior de arroz in natura. O prazo para entrega do produto é 15 de dezembro. E, segundo a Conab, essa modalidade permite uma ação mais rápida nas ajudas humanitárias. Mais informações pelo site da Conab, conab.gov.br. Raíssa Lomonte para o SBA. Destaque por aqui agora é para o mercado do arroz. O preço da saca de 50 quilos do arroz em casca no estado do Rio Grande do Sul, enfim, encostou no valor de R$ 41. No dia de ontem teve mais uma alta de acordo com o indicador CPEA. Veja comigo, o preço do arroz no estado gaúcho no dia 29 de outubro, ontem, quinta-feira, ficou em R$ 40,99. A alta em relação ao valor do dia anterior, 28 de outubro, foi de 0,34%. No acumulado deste mês, a alta já é superior a 2%, ela chega a 2,71%. Você, produtor de arroz, confere agora mais cotações do cereal, dessa vez para a saca de 30 quilos do arroz beneficiado. Nós seguimos com o programa e chegou a vez agora do quadro Agricultura BR Responde. E olha, a pergunta de hoje veio lá do estado da Bahia, tem a ver com formação de pastagem. Quem mandou foi o Paulo Araújo, do estado da Bahia, e ele fez a seguinte pergunta: qual a melhor alternativa de pastagens para a região dele, onde chove pouca e a umidade é baixa? Ele quer fazer reforma de pastagem. Para falar a respeito deste assunto e para trazer essa resposta, nós conversamos com Osmair Nogueira, engenheiro agrônomo. Acompanhe. Paulo Araújo, se a sua propriedade está numa região onde os índices pluviométricos iniciam a partir de 800 milímetros, recomendamos as braquiárias, principalmente a braquiária brisanta e a braquiária decumbens. Agora, se você está numa região do semiárido baiano, onde as chuvas ocorrem a partir de 400, 450 milímetros, nós recomendamos forrageiras que toleram esse índice pluviométrico baixo. Chuva é uma coisa muito importante, ter umidade no solo é uma coisa muito importante na hora de pensar em reforma de pastagem e escolher a melhor forrageira. Para essas regiões do semiárido, nós partimos para a opção como Buffalo Grass, conhecido também como Capim Buffalo, Urocloa e também o Andropogon, que são plantas que toleram índices pluviométricos mais baixos. Então essas são as soluções. Se você está numa região onde as chuvas estão a partir de 800 milímetros, nós recomendamos as braquiárias.
E para as regiões do semiárido baiano e, de um modo geral, do semiárido nordestino, recomendamos os capins mais resistentes e que toleram déficit hídrico maior. Capim búfalo e andropógon são as melhores opções. Está aí a resposta, Osmair Nogueira, trazendo as informações a respeito dessa formação ou reforma de pastagem no estado da Bahia, onde está chovendo pouco. Esse é o Agricultura BR Responde. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no Canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja no próximo bloco, voltou a chover em Minas e no Espírito Santo, trazendo mais alívio aos produtores de café. Daqui a pouco tem a previsão do tempo detalhada para essa região. Olha, tem mais soja aqui na Agricultura BR, vamos falar de valores no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais também, depois do intervalo. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivôs e acompanhamento técnico do projeto após venda. A empresa se tornou a marca de confiança desde 1998. Irrigação Penápolis. Fone 18 3654 2248. Existe uma força em você. É natural, instintiva. E não é qualquer um que consegue suportar. É preciso ser raça forte para encarar tudo que surgir no seu caminho. Ford Ranger XLT Diesel completa a partir de R$ 145 mil com plano sazonal ou taxa zero. Venha participar deste grande evento. Leilão virtual Qualidade Total. 4 de novembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 2.000 animais para cria, recria e engorda. Filmados no estado de Mato Grosso do Sul. Leilão virtual Qualidade Total. 4 de novembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Uma nova empresa que já nasce com 26 anos de experiência em leilões rurais. A conexão entre a experiência, confiança, determinação e os resultados. Conecte Leilões. Conectada com a pecuária. Conecte-se a nós. conecteleilões.com.br. As mais jovens doadoras qualificadas do Cinepol do Brasil estão no leilão virtual Safiras do Cinepol Grama e Convidados. 40 fêmeas que acabaram de receber qualificação entre 230 inscritas na última edição do programa premiado internacionalmente estão à sua espera com facilidade de pagamento. É neste dia 7 de novembro, sábado, 2 da tarde. Leiloeira Programa Leilões, organização S+ Cinepol e transmissão Canal do Boi. Voltou a chover um pouquinho mais no sudeste do país, trazendo mais alívio aos cafeicultores de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo, então, para essa próxima semana por lá. Quem fala com a gente é a Thaíse Baroni. Thaíse, qual é a previsão para o sudeste do Brasil?
Olha, Juliana, a previsão é de chuva forte sobre a região sudeste do país. Como a gente observa aqui no mapa, já vemos algumas nuvens carregadas sobre o estado de Minas Gerais. No decorrer do fim de semana, uma nova área de baixa pressão irá se formar entre o sudeste e também o centro-oeste e deve provocar chuva forte, principalmente sobre o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o que tem mais recebido chuva nos últimos dias. Como a gente observa, os índices de umidade no solo estão mais elevados por lá e também na região central e sul de Minas Gerais. No norte do Espírito Santo e também de Minas, o solo ainda está seco, mas agora nas próximas semanas as chuvas elas devem ser um pouco mais frequentes por lá e essa umidade do solo pode aumentar um pouco. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte e oeste de Minas Gerais. No interior da região do estado de São Paulo e também de Minas, o tempo fica firme na tarde desta sexta-feira. Mas amanhã a situação volta a mudar. A partir do final da tarde deste sábado, como eu disse, essa área de baixa pressão começa a se formar e as instabilidades já começam a se propagar sobre o estado de São Paulo. Previsão para este sábado é de pancadas de chuva em todas as áreas. No começo da tarde, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente no oeste do estado e mais para a noite as instabilidades se afastam e volta a chover também no leste do estado de São Paulo. Neste sábado também continua chovendo ainda entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas é no domingo que essas instabilidades ganham força. Há previsão inclusive de temporais sobre o estado de São Paulo. Em toda essa área escura aqui do mapa, há risco também para a queda de granizo durante este domingo. Sobre o norte de Minas, o tempo volta a ficar um pouco mais firme e no sul do Espírito Santo também. No interior do estado e no Rio ainda continua chovendo. Como a gente observa, esse sistema que vai se formar aí sobre o sudeste do país neste fim de semana vai causar chuva muito intensa sobre o estado de São Paulo, acumulados passando dos 100 milímetros em grande parte do estado. Essa chuva ela pode sim causar transtornos e paralisar as atividades de campo temporariamente sobre o estado de São Paulo. Sul de Minas Gerais também. Sul e oeste de Minas Gerais também recebem chuva um pouco mais volumosa neste período até o dia 3 de novembro, só mesmo entre Rio, Espírito Santo e norte de Minas que as chuvas ficam um pouco mais fracas, mas o estado de São Paulo deve receber muita chuva aí até pelo menos o dia 3. A partir do dia 4, as chuvas voltam a perder um pouco mais de força sobre São Paulo e os maiores volumes voltam a se concentrar sobre o estado de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. No sul do Espírito Santo também chove um pouco mais. Nessa região aqui teremos acumulados de mais de 70 milímetros até o dia 8 de novembro. A partir do dia 9, as chuvas perdem um pouco de força sobre Minas, mas ainda assim elas devem ser contínuas, como a gente observa aqui sobre o norte e interior do estado, acumulados variando entre 15 e 30 milímetros e nas regiões de divisa com o estado de São Paulo, 50 milímetros até pelo menos o dia 13 de novembro. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thaís. E já ela volta com previsão para o Nordeste, porque parece que vem chuva por aí. Bom, por aqui nós vamos ter mais cotações de mercado. Café Robusta tem mais um dia de alta hoje na plataforma Life em Londres. Vamos acompanhar mais um pouquinho então dos negócios no mercado. Você vê as posições subindo mais de 1,5%, a maioria delas. Novembro de 2015 já subiu hoje, olha só, 27 dólares por tonelada. Negocia a tonelada do Robusta agora para entrega em novembro a 1.593 dólares. A posição de janeiro vem a 1.629, agora reduziu um pouquinho, 628 dólares a tonelada, com alta de 1,43%. Março de 2016 sobe 1,54%, negociando a 1.641 dólares a tonelada. A posição de maio sobe 1,52%, vem com negócios a 1.660 dólares. Você confere agora mais cotações aqui no Brasil.
Café volta a ser assunto de destaque, continua sendo assunto de destaque no Agricultura BR. Agora, com operação em Nova York para o café arábica, que hoje vinha com ligeira alta no começo do Agricultura BR para as posições de mais curto prazo. E é o que está acontecendo agora, e agora essa pequena alta, ela ficou um pouco maior e as 4 posições de mais curto prazo, neste momento, operam em campo positivo. Dezembro negociado a $1,21 mais 10 por libra-peso, alta de 0,66%. Março de 2016, $1,24 mais 40 por libra-peso, alta de 0,60%. Maio, $1,26 mais 40 por libra-peso, alta de 0,55%. Julho do próximo ano, $1,28 mais 50 por libra-peso, alta de 0,66%. Todas as 4 posições estão nos patamares mais altos de negociação do dia de hoje, neste momento na plataforma ICE Futures, na Bolsa de Nova York. Nova York que tem apresentado muita oscilação com café arábica, ora se tem preços muito pressionados, valores muito pressionados em Nova York, ora tem um respiro e aí os negócios voltam a subir. Mas nada que agrade muito o produtor brasileiro, o cafeicultor brasileiro, que continua segurando a sua safra, a sua venda, para conseguir preços melhores no mercado interno. É isso que aconteceu durante boa parte desta semana. Olha, o assunto aqui do Agricultura BR volta a ser pecuária. Eu chamo a atenção de quem está em casa agora para um tema muito importante. Você já ouviu falar, inclusive aqui no Agricultura BR, a respeito dessa relação Hong Kong e China. A relação Hong Kong e China é muito simples. Hong Kong, que não era da China, depois passou a ser da Inglaterra, ela comprava muitos produtos, inclusive carne bovina, e esses produtos acabavam entrando no mercado chinês por via triangulação. Neste momento, agora que a China volta a fazer compras de carne bovina do Brasil, se somar o que se compra em Hong Kong e também na China, teríamos aí o maior cenário, o maior comprador de carnes do Brasil. É o que nós vamos trazer agora nesse estudo inédito que nós trazemos agora da agência Rural Business, que mostra esta situação da carne bovina em natura. Você tem aqui 2 linhas gráficas e você vê a cor laranja e vê a cor aqui cinza. E aqui fica muito claro que a China não estava comprando carne oficialmente do Brasil. Até o ano passado, até 2014. Nós temos aqui o acumulado de janeiro a setembro para os 5 anos aqui que estão sendo citados. Em 2011, por exemplo, Brasil vendia para Hong Kong 48.370 toneladas de carne bovina in natura, 1.380 para a China. Em 2013, chegou a 162.160 toneladas de carne bovina vendida para Hong Kong e para a China ficou um valor realmente bastante baixo, 190 toneladas. 2014, praticamente nula a venda para a China e 179.440 toneladas vendidas para Hong Kong. Agora, olha só como inverte a situação no ano de 2015. Há uma queda determinante sobre as vendas diretas para Hong Kong e, ao mesmo tempo, há um aumento também para as vendas diretas para a China. 111.100 toneladas vendidas para o Hong Kong e 44.040 toneladas vendidas para a China. Se você olhar aqui pelos números, praticamente aqui compensa. Claro que se teve uma redução aqui no volume geral vendido. Essa é uma situação porque a carne bovina, assim como o boi gordo no Brasil, está mais escasso, mas se você aqui olhar os números, você vai ver que eles praticamente compensam o valor que se tinha, o volume vendido no ano de 2013 em relação à carne bovina para a China e para Hong Kong. Dando sequência aqui aos números relacionados à China e também Hong Kong, que são os maiores compradores juntos
de carne bovina brasileira, você tem aqui as exportações in natura em volume. E essa é aqui em volume in natura, está comparando aqui também o acumulado de janeiro até setembro, agora já somado, fazendo aquela soma. Eu tinha comparado os números de 2013 e 2015, por quê? Porque foram 162 mil toneladas em 2013 no acumulado e em 2015 no acumulado até o momento 155 mil. Praticamente muito parecidos os valores, muito próximos. Com isso, se nós considerarmos que essa carne bovina toda ou praticamente o total dela está entrando no mercado chinês, China hoje seria o maior comprador de carne bovina do Brasil. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprimex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. O Nordeste do país tem sofrido com falta de chuvas. Em algumas cidades, algumas localidades do interior da região, não chove significativamente há pelo menos 3 meses. Vamos saber agora com a Thaís Baroni se tem previsão de chuva para lá, para melhorar a situação da população e também da agricultura. Thaís, e quais são os destaques para o Nordeste? Olha, Juliana, nas próximas semanas vai voltar a chover em algumas partes da região nordeste do país, mas ainda uma chuva bem fraquinha e irregular. Só que para o mês de novembro, a previsão é que essas chuvas elas diminuam entre a segunda quinzena do mês e o início do mês de dezembro. É a partir de dezembro que a previsão é que as chuvas voltem a se regularizar um pouco mais por lá. Como você disse, chove pouco sobre a região nordeste. Nas últimas semanas tem chovido muito pouco. A umidade do solo está muito baixa no interior da região. A previsão para a tarde de hoje é de pancadas de chuva em algumas áreas da região nordeste, principalmente sobre o estado da Bahia. Volta a chover um pouco mais nessa área mais escura do mapa. Sobre o sul do Piauí e também do Maranhão, a previsão é de pancadas de chuva para hoje, mas uma chuva ainda irregular e também mal distribuída. Amanhã, as pancadas de chuva elas vão se concentrar mesmo no oeste da Bahia. Continua chovendo um pouco mais também sobre Piauí e Maranhão, mas ainda assim uma chuva bem fraquinha que não deve trazer aí grandes volumes acumulados. No domingo, essas áreas ainda continuam recebendo essas pancadas de chuva. Nessa área mais escura aqui do mapa, entre Piauí e Maranhão, chove até com um pouco mais de intensidade. No litoral sul da Bahia também volta a chover no domingo, mas aquela chuva ainda bem fraquinha. No interior da Bahia e também nos demais estados da região nordeste, o tempo ainda continua firme. Como eu disse, essa chuva aí dos próximos 3 dias, ela não deve ser muito significativa, ela não deve trazer mais que 15 milímetros acumulados em toda essa área até pelo menos o dia 3. No interior da região ainda, tempo bastante seco. A partir do dia 4, as chuvas voltam novamente a perder força sobre o Maranhão e também Piauí. Os maiores acumulados ficam em torno dos 5 milímetros apenas e somente nessa área aqui do sul da Bahia. A partir do dia 9, volta a chover um pouquinho de novo sobre o extremo sul do Maranhão e também do Piauí, mas ainda assim apenas 5 milímetros acumulados. Então aí, até pelo menos o dia 13 de novembro, não há previsão de chuva significativa sobre a região e essa previsão de chuvas bem regulares e mal distribuídas, ela se mantém aí até pelo menos o fim do mês de novembro. É a partir de dezembro que a situação começa a melhorar um pouco por lá e as chuvas já vêm com um pouco mais de volume. Hoje eu encerro minha participação por aqui, eu volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde. Obrigada, Thaís, pelas informações de hoje. Boa tarde, bom fim de semana para você. Por aqui a gente segue com o programa trazendo agora mais informações de mercado. As notícias agora, as informações são para o setor do algodão. A gente vai dar um giro para saber como estão os preços desse produto, tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil. Começando pelo algodão negociado em Nova York. Ontem, algodão operava em baixa, mas hoje sobe de novo. Posição de dezembro subindo com bastante força, mais de 1,5% agora, 1,63%.
sendo negociada a 63 centes de dólar mais 34 por libra-peso. Já o algodão para entrega em maio vem a 63 centes mais 11, com alta de 1,44%. Maio de 2016 opera com alta de 1,41% agora lá na Bolsa de Nova York, negocia o algodão a 63 centes mais 70 por libra-peso, e a posição de julho de 2016 recupera o patamar de 64 centes de dólar, que havia perdido há alguns dias. Vem agora com alta de 1,31%, com negócios a 64 centes por libra-peso. Bom, aqui no Brasil, até algumas semanas, o preço do algodão se mantinha firme, em altas, mas agora a disponibilidade já está maior e o algodão disponível está com uma qualidade menor, inferior. Com isso, o preço tem vindo em baixa ao longo dessa semana, de acordo com o indicador CPEA. A gente vai avaliar agora o que vem acontecendo nessa semana. O gráfico, é claro, ele mostra a queda no preço do algodão negociado aqui no Brasil. No dia de ontem, 29 de outubro, a libra-peso foi negociada em média a R$ 2,33 mais 10, queda de 0,14% na comparação com o dia anterior, dia 28, e a queda já supera 1% no acumulado deste mês de outubro. Agora é hora de cotações do algodão para o estado do Mato Grosso. Olha, a Câmara Setorial da Soja discutiu esta semana em Brasília a nova lei sobre cultivares. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Durante o encontro, os integrantes da Câmara Setorial discutiram a legislação que trata do direito de propriedade de cultivares, que tramita no Congresso Nacional. Está difícil chegar a um consenso sobre o direito de produtores salvarem sementes. Por isso, as entidades envolvidas vêm se reunindo e buscando definir também como e quanto cobrar por isso. Toda a classe já se posicionou a respeito disso, onde é uma reivindicação dos produtores que salvem 100% da semente, né? Mas que também ele se pressupõe a pagar os royalties do germoplasma, mas que ele tem assim esse direito de salvar por determinadas safras a sua semente, que ele possa se precaver com a produção da sua semente própria. Durante a reunião, o Banco Central apresentou um panorama sobre a contratação de crédito rural no país, que sofreu uma desaceleração nas últimas semanas. Uma outra preocupação é em relação aos recursos destinados ao seguro rural, que não seriam suficientes para atender a demanda. A ideia é cobrar do Ministério da Agricultura uma solução para a questão do seguro rural, que deve ser apresentada no próximo encontro da Câmara Setorial. Márcia Prado para o SBA. Por aqui o assunto é soja e voltamos a falar a respeito de mercado. Soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, vinha operando em alta. Você confere comigo agora o que acontece com a oleaginosa. Ela segue em alta e as posições de mais curto prazo com alta, mas abaixo de $9 por bushel. Em novembro, negociado a $8,84 mais 75 bushel, alta de 0,68% para essa posição. Janeiro, $8,85 mais 50 bushel, alta de 0,59%. Março do próximo ano, $8,88 mais 50 por bushel, alta de 0,59%. E maio, $8,93 mais 75 por bushel. Assim vem os negócios no mais curto prazo na Bolsa de Chicago, quase na posição máxima de negociação hoje, 2 centes de dólar abaixo da máxima, mas opera em alta no mais curto prazo. Elemento essencial na formação do preço da soja aqui no Brasil. O outro é o dólar, e o dólar você confere agora. E o dólar hoje vem em queda. Aliás, a queda do dólar, olha como que vem, de como ele abriu o mês de outubro. Hoje é o último dia útil do mês de outubro e nós abrimos o mês
a R$ 4,00 por dólar aqui no Brasil. O dólar comercial abriu o mês a R$ 4,01 mais 7. Acabei de lembrar. Nós tínhamos esse valor de abertura no primeiro dia útil de outubro. Outubro vai encerrando com valor em R$ 3,84. Pode trazer aqui na tela de novo. R$ 3,84 para o dólar, R$ 3,84 mais 6. A queda é de 0,25%. E por conta desse dólar aqui mais baixo, perdeu 16 centavos em 30 dias do mês de outubro. É claro que isso se reflete sobre os valores de negociação da soja no Brasil. Mas olha, se ele acaba refletindo de maneira negativa quando o dólar cede, por outro lado, se teve aumento para a soja. E olha só, se você comparar o que aconteceu de janeiro até o mês de outubro, no estado do Paraná, por exemplo, a alta para a soja foi de 27,5%. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Você tem aqui os preços médios para o estado do Paraná e aqui dividido por trimestre. Você tem nas cores azuis primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre deste ano. E na cor vermelha, o acumulado do mês de outubro. E olha só que interessante, R$ 61,40 por saca, valor médio no Paraná no primeiro trimestre, R$ 62,70 no segundo trimestre, R$ 72,70, já melhorou bem no terceiro trimestre, R$ 72,70 por saca de 60 quilos no trimestre passado, no terceiro trimestre, e outubro, que é o quarto trimestre, que representa o quarto trimestre, R$ 78,30. Com isso, você tem aqui uma alta entre o primeiro trimestre e o quarto trimestre de 27,5%. Mais do que isso, essa situação aqui mostra o melhor quarto trimestre da história. Supera, inclusive, os valores do ano de 2012, que até então tinham os valores mais elevados para a soja no estado do Paraná. Para o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor de soja do Brasil, vai ter uma expectativa de produzir 18.300.000 toneladas. Se o Paraná fosse um país, ele ficaria atrás do Brasil, por conta do Mato Grosso, que tem toda 28, 29 milhões de toneladas de soja de expectativa de produção, e também atrás da Argentina. Se fosse um país na América do Sul, seria o terceiro maior produtor. E olha, já que eu mostrei o que aconteceu com os preços no Paraná, vamos rever agora o que aconteceu com os valores do Brasil no acumulado do ano. Também separado por trimestre, primeiro trimestre na média nacional, considerando 10 estados brasileiros, R$ 59,20 por saca no primeiro trimestre, segundo trimestre R$ 60,10, terceiro trimestre R$ 69,20 e o quarto trimestre, no acumulado do quarto trimestre, ainda faltam 2 meses, R$ 75,70, também confirmando o quarto trimestre, que é o melhor de toda a história, supera também na média nacional o ano de 2012. Bom, e esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. E antes de encerrar, nós queremos agradecer a participação dos amigos aqui. Renato, de Baiti, no estado do Paraná. Jailton Torati, de Ji-Paraná, do estado de Rondônia. Obrigado pela sua participação e pela sua audiência. E você que acompanhou o programa hoje, viu aqui os seguintes destaques. Você acompanhou que nos Estados Unidos, 60% daquilo que é previsto vender na temporada 15/16 já foi comercializado. Você viu aqui hoje que 66% de toda a área que o Paraná vai destinar à soja já se encontra semeada. 99% das lavouras estão em boas condições. Triticultores do estado do Rio Grande do Sul sofreram com as perdas por conta do clima, agora recorrem ao Proagro. E ainda em Santa Catarina, o clima também prejudicou as lavouras de trigo no estado. A estimativa é que 50% da produção tenha sido perdida. Você que perdeu essa edição de hoje, chegou por aqui agora há pouco, pode revê-la através do blog do Agricultura BR. Tenha uma ótima tarde, a gente volta logo mais.
Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e bom final de semana. Agricultura BR. Oferecimento parceiros do campo. Irrigação Penápolis. Soluções de irrigação personalizadas. Silos e secadores Pagé. Uma nova safra para o Brasil.